É com muita alegria e respeito que eu estou aqui. Meu professor está aqui na frente. Vou compartilhar um pouco do meu aprendizado. Sou professora com muito amor. Este mês completo 15 anos de serviço público, trabalho em escola pública. Me formei em escola pública. A escola pública representou a minha maior oportunidade. É com muita alegria que eu estou aqui falando com vocês. E agradecer também a Eliana, que em 2017, quando eu estava estudando física quântica, ela olhou nos meus olhos e falou assim: Vanessa, você precisa estudar consciência sistêmica. E estou aqui hoje. E esse conhecimento amarrou todos os meus junto com a minha prática. E vou compartilhar um pouquinho com vocês. Sou estudante de mestrado, já estou na parte de pesquisa, estudo escola criativa. Bom, o professor Dr. Roberto Debs, que não dispensa, né, apresentações. O trabalho dele é maravilhoso, desperta um novo tempo para nós, em todas as áreas da sociedade. Essa é a minha sala de aula, que eu apliquei experiência, né? E é uma escola pública, né? Este ano é o meu 15º ano de serviço público, sou uma professora concursada, trabalho no Fundamental 1, adoro aprender, e esses são os alunos que eu vou compartilhar a experiência com vocês, junto com a pedagogia sistêmica, que já foi muito bem apresentada a vocês. Eu também trabalho o método ludo-criativo, e vou ler essa reflexão para iniciarmos a nossa conversa, tá bom? Para Edgar Morin, a humanidade precisa de mentes mais abertas, escutas mais sensíveis, pessoas mais responsáveis e comprometidas com a transformação de si e do mundo. Somos, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Já foi apresentado para vocês essas ordens da vida. E quando eu chego numa sala de aula, hoje eu sou uma observadora consciente, eu sei meu papel de mediadora do aprendizado, como aprendiz e professora, e sei que aquelas 30 crianças representam 30 famílias, e que, às vezes, a dificuldade que eles têm mostra o sofrimento familiar. E hoje eu coloco consciência. Às vezes, as crianças são tomadas por destinos muito difíceis, e que, ao longo desses anos, eu também perdi a força, porque eu estava fora do meu lugar. Em 2016, eu adoeci e fui convidada a pensar diferente. E por isso que eu estou aqui. Eu fui buscar. E a pedagogia é a base do amor, né? Mas esse amor precisa de ordem. Eu gosto muito do Paulo Freire. E, para mim, ele é um professor sistêmico. Ele fala que nós não podemos pensar em uma educação sem amor, né? E sem essa conscientização, e sem esse olhar para o indivíduo dentro do seu sistema, e que o professor, além de ser, né, o mediador, ele também é aprendiz, e ele aprende com o seu aluno. Então, quando eu converso com os meus alunos, eu falo para eles assim: eu também estou aprendendo, eu não sou perfeita, mas todo dia eu tento ser um pouquinho melhor. E quando o Dr. Roberto foi na minha sala de aula, uau, a professora estuda sim, ela estuda. Nós estudamos na escola, mas nós também estudamos para a vida toda, porque aprender é um movimento de vida. E explico para eles esses dois movimentos grandes, que são maiores do que eu e vocês, que é a vida e a morte. Às vezes a gente acha que está indo para um lugar, mas nós estamos indo para outro. E eu trago consciência para eles. Eu quero tudo de bom na minha vida, penso no meu projeto de vida, mas as atitudes que você tem, quando eles se desviam, está coerente com aquilo que você quer? Eu vou perguntando para eles, né? O projeto de vida é muito importante, porque dá direção. E, às vezes, eles... Depois eu volto. Às vezes, eles vêm à escola pública pronta e acabada, e eles não sabem o porquê estão lá. Não sabem que a escola pública foi um direito, uma luta social histórica para existir. Nem todo mundo teve acesso, nem todo mundo teve oportunidade. E isso eu vou trazendo dia a dia para eles.
entendeu? A escola pública, ela é um direito de aprendizado de todos e é um bem comum, e todo mundo é responsável por ela dentro da sua parte que lhe cabe. E, assim, a importância, quando eu procuro, né, trabalhar diariamente esse diálogo, essa escuta sensível, essa postura, eles trazem muitos conflitos. E principalmente na aula de artes, eu tenho uma abertura maior, porque, além de trabalhar esse desenvolvimento humano, porque nós formamos seres humanos para a humanidade, eu cumpro um currículo, eu tenho que ensinar aquele conteúdo, aquelas habilidades que o aluno precisa aprender dentro daquele ano escolar. Como eu falei para vocês, esses dois grandes movimentos que são maiores do que eu, e que a gente tem que olhar para isso, que é a morte e a vida, o aprender é um movimento que nos leva para a vida. E nós vamos aprender a vida toda, não só na escola. E qual que é o papel hoje da escola? A educação para o futuro é estimular, sensibilizar, desenvolver a capacidade de aprender. Porque o conteúdo ele pode até mudar, mas a capacidade de aprender é uma capacidade que nos leva para a vida. E, às vezes, né, a criança está presa naqueles conflitos e ela não olha, não consegue colocar consciência dentro das suas atitudes. E daí eu falo assim, o que você está fazendo? Está te ajudando a aprender? Aí ela para. Não. Então, para onde que você está indo com essa atitude? E eles falam, não é para a vida, né, Pro? Eu não. E daí eles vão melhorando. Hoje, eu tenho alunos que já conseguem, quando eles erram, né, pedir desculpa, mas no sentido de eu sinto muito, esbarrei em você. Ou quando eles estão nervosos dentro de um conflito, eles conseguem parar e falar assim, eu posso lá beber água, lavar o rosto, entendeu? Pedir ajuda, né? Por quê? Porque a pedagogia sistêmica ela vai instrumentalizando as pessoas a colocar consciência, que é a base de tudo, nas dinâmicas de vida. Então, assim, o que eu estou mostrando para vocês é as atividades desenvolvidas na aula de artes, mas esse diálogo ele ocorre todos os dias. É que na aula de artes a gente consegue trabalhar expressão artística, movimento lúdico, consegue trazer temas dentro de uma expressão artística em grupo. Como que é a família, como será a escola no futuro, como será a nossa sociedade. Então, isso movimenta as múltiplas inteligências. E ele consegue perceber ele, o outro e o todo, porque ele ainda para escutar os amigos. E eu procuro trazer sempre temas também relacionados à gestão emocional, né? Não só o projeto de vida, mas saber ler os sentimentos, o que faz você feliz, o que faz você triste, entre outros. Dá para ver a carinha deles, eles adoram. Eles esperam a aula de forma ansiosa. Nesse dia, ninguém falta. E daí eu trabalhei com eles, né? Existe uma abertura dentro do PPP da escola, que é o Projeto Político Pedagógico, para nós trabalharmos um tema de desenvolvimento pessoal, valores, a história de vida de um brasileiro. Então, com a permissão, eu consigo trabalhar a pedagogia sistêmica, o trabalho que o Dr. Roberto ele desenvolve de formação humana, gestão da emoção, ser integral, e eu trabalhei com eles as ordens. Então, primeiro eles conheceram o sistema familiar, o que é a família. Por que o símbolo do Dr. Roberto, que ele trabalha nas constelações, é uma árvore? Eles conseguem falar, porque a árvore representa a vida. Eu falei, e se nós, né, que somos uma árvore, então, o que acontece se a gente tirar as raízes? Quem são as nossas raízes? E eles conseguem falar, são os meus pais. Hoje, mas é um trabalho construído diariamente, de reflexão. Essa aluna que está segurando, nós montamos a nossa família com fantoches, né? Então, eles confeccionaram. E eu vou trazendo consciência. Então, só dele olhar,
Só da gente olhar uma dinâmica, às vezes, que não é tão saudável, você coloca consciência, luz, e você muda. Então, às vezes, ele põe ele super grande e os pais pequenos. Daí eu chego, né, peço para ele me explicar por que ele fez, e falo assim, nossa, mas por que você está tão grande, né? E ele consegue entender que começa a despertar, né, a posição dele. E, assim, às vezes, eles trazem algumas falas. Porque a namorada do meu pai, porque... Eu falo, opa, mas isso é assunto de criança? Daí, como eles já sabem, eles dão uma risadinha. Não, é de adulto, né? Eu falei, é de adulto. O que a criança é responsável, gente? A criança é responsável por aprender, brincar, e tem problemas que é adulto que resolve. Então, assim, aos poucos, a gente vai trazendo, através da rotina diária, dos conflitos diários, luz, e eles vão entendendo que pensar bem nos faz bem, né? A frase do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo que eu gosto muito. E daí chegou o grande dia, depois que eu realizei toda a apresentação das ordens do amor. Muitos pais me procuraram no horário de educação física, que eu posso atendê-los, para entender essa dinâmica, o que eu estava trabalhando, para desabafar, para falar das melhoras ou das dificuldades. O Dr. Roberto, ele foi na sala, e eles, uau, o professor da minha professora. E o mais legal, eu falei assim, olha o projeto de vida do Dr. Roberto, ele é médico, ele é psicólogo, ele é professor, ele é escritor. Isso mostra para vocês que a gente pode ser tudo o que quiser. Você pode ser mais de uma coisa, você pode realizar mais de um sonho dentro do seu projeto de vida. E o que me deixou mais surpresa, que foi o mais legal, é que nesse dia que o Dr. Roberto ele se dispôs a ir na sala conversar com os alunos, eles conseguiram olhar para o Dr. Roberto e falar das dificuldades que eles tinham, entender, conseguiram falar assim, como que eu consigo lidar com a raiva? Eu sei, através da pedagogia sistêmica, que a raiva, na verdade, é uma capinha que a gente coloca para a gente não olhar a dor. Então, quando eu vejo um aluno com uma dificuldade para lidar com a raiva, eu sei que, na verdade, ele tem uma dor profunda e que é mais fácil ele olhar para a raiva do que olhar para a dor. E eles conseguiram falar isso para o Dr. Roberto. Olha, como que eu vou lidar com a separação dos meus pais? Eu tenho um irmão difícil. E o Dr. Roberto, né, conseguiu trazer, dentro dos aportes da pedagogia sistêmica, das ordens do amor, essa conversa também, fortalecer o que eu já estava fazendo na sala. Então, assim, são atividades que humanizam, e dentro dessa prática pedagógica, elas trazem interação do grupo, construção de um diálogo, o sentimento de pertencimento, porque a escola pública ela não é de ninguém, ela é de todos, né? E ela ainda é mais cara que a particular, porque a pública todo mundo paga, você usando ou não. E isso, às vezes, eles não têm, eles nem valorizam aquele espaço. E é construído. A escuta é sensível, buscar um olhar criativo e o gosto em aprender, que é um movimento que nos leva para a vida. Eles conseguiram, aqui são desenhos deles, o que eles gostam das aulas? Então, eu separei 2, mas eu peço desenho diariamente. Sempre na rotina, eu peço o desenho. Por quê? Porque é importante a criança se expressar. Então, eu dou um tema, às vezes deixo livre, mas eu gosto dessa construção. A criança que ela desenha bem, ela consegue se expressar melhor, ela vai ter uma leitura de vida. Antes da gente ler a palavra, a gente lê a vida, lê os sentimentos. Então, constroem bastante. E eles gostam de falar. Quando eu pedi a história de vida de um familiar, todos queriam apresentar. Todos queriam contar a história de vida de um familiar. Aqui são as atividades que eu desenvolvi o ano passado, este ano eu estou desenvolvendo. Eu, na verdade, quando eu me formei no curso de consciência sistêmica com o Dr. Roberto, em 2017, eu já comecei a aplicar, mas de maneira mais sistemática o ano passado. Este ano já iniciei, né, o ano com este olhar,
né, do ser integral dentro da pedagogia e da educação para o futuro. E, assim, eu separei algumas atividades para vocês verem. Apresentei o que é a nossa família, o nosso sistema familiar, que a escola ela não substitui a família, ela contribui, que nós estamos a serviço da vida, que a família é essa fonte de vida que eles receberam, e muitos não conhecem o pai, muitos eles não vivem nem com a própria mãe, e eles entendem, através deste conteúdo, que essa é a história deles, que eles receberam um presente muito grande chamado vida, e que eles podem pegar tudo isso como aprendizado. Vocês olham aqui nessa... Ai, meu Deus. Aqui, calma. Eu fiz uma árvore familiar escrita, e alguns alunos trouxeram ela em branco, algumas partes. Daí eu chamava para conversar. Essa aluna em especial, que completou o outro lado com o coração, eu falei assim para ela: por que a sua árvore está incompleta? Daí ela, com muita sinceridade, com a inocência e pureza de uma criança, ela falou: é porque meu pai era bandido. Ele morreu dentro do crime e ele não fez nada de bom. Eu não consigo colocar ele. Aí eu olhei com muito respeito para ela e respondi: ele fez uma coisa assim muito boa, que foi você. Esse destino foi dele. Você vai pegar a sua vida que você recebeu e vai fazer uma coisa muito boa e diferente. E também conto do meu pai, já que todo mundo falou do meu pai. O meu pai ele não pôde estudar e ele me deu um grande presente. Com 7 anos ele já trabalhava, e quando eu completei 7 anos ele me colocou na escola pública, e essa foi uma grande oportunidade para mim. Então, assim, eu amo estudar. Ele não estudou, essa foi a história de vida dele. E daí eu conto para as crianças. Eu sou diferente dele, mas não quer dizer que eu amo pouco. Eu amo muito, mas eu fiz as coisas diferentes. E a gente tem a humanidade dos nossos pais, eles conseguem fazer algumas coisas, outras não. E a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer melhor, com muito respeito, porque nós recebemos esse grande presente, que é a vida, essa grande oportunidade. As redações deles, como eles entendem o indivíduo dentro do sistema. Aqui a apresentação, esse projeto político-pedagógico acontece o ano todo. Então, tudo que eu faço na sala, dentro desse tema que eu escolho, eu tenho a oportunidade de chamar os pais, a comunidade, e falar assim: olha, isso nós estudamos, isso nós aprendemos, tem esperança? Tem lutas? Também tem, mas a vida, ela está aqui, e a esperança é agir. E esse projeto acontece não só na minha turma, né? Cada professor tem liberdade para escolher um tema, acontece na escola toda. Né? A cada 15 dias, uma sala vai para toda a comunidade e apresenta o que estudou, o que aprendeu, o que foi legal, o que entendeu, e compartilha essa esperança com todos os alunos e os familiares. O dia que o Dr. Roberto conheceu os pais, e eu vou pedir-lhe permissão, o vídeo deles falando o que eles entenderam da consciência sistêmica, das ordens do amor, é muito fofinho. Eu sei que já passou, que já deu o meu tempo, mas assim, o que vocês conseguirem assistir, escutem a fala deles. São 30 alunos e cada um entendeu. Esse Paulo Freire, que falou que a escola é um espaço de muitas oportunidades, prática de liberdade e construção da consciência. Então, esses dois foram os autores principais. Agora, podem levantar, cada um vai falar para vocês o que no coração eles guardaram. Não, vocês não, só o segundo ano C. Oi, boa tarde, eu sou Carol, eu tenho 7 anos. Eu aprendi com a história de vida do Dr. Roberto Bess, que a família é muito importante para o nosso crescimento saudável.
Oi, boa tarde, me chamo Sofia, eu tenho 8 anos, eu aprendi com a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi, que a família é muito importante. Alexandre. Oi, boa tarde, meu nome é Beatriz, eu tenho 7 anos, eu aprendi com a história do Dr. Roberto Bebeschi, que é muito importante no mundo da escola. Oi, boa tarde, meu nome é Feliciano Fureu, eu tenho 7 anos. Eu aprendi com a história de vida do Roberto Bebeschi, que é muito importante estudar, entender sobre Deus e a vida toda. Oi, boa tarde, meu nome é Isabela, tenho 8 anos. O que aprendi sobre o projeto Salões Brasil do Dr. Roberto Bebeschi é um amor que precisa ter força e fé no coração. Oi, boa tarde, me chamo Laura. Eu aprendi que a vida é o ciclo da... Oi, boa tarde, me chamo Lara Tavares de Oliveira, tenho 7 anos. Eu aprendi a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi, que é a família é a base do meu coração, que leva um caminho para a vida. Sou mais grande. Olá, boa tarde. Eu me chamo Laís Balbim, tenho 7 anos e eu aprendi com a história do Dr. Roberto Bebeschi que o amor é o melhor remédio. Oi, boa tarde. Eu me chamo Ana Júlia, tenho 7 anos e eu aprendi que a família é muito importante na vida. Olá, boa tarde, chamo-me, tenho 7 anos. Eu aprendi a história da vida do Dr. Roberto Bebeschi, que a família é a nossa fonte de vida. Boa tarde, eu me chamo Stephanie Vitória, tenho 7 anos e eu aprendi a história da vida do Dr. Roberto Bebeschi, que é importante ter amor, respeito e compaixão. Oi, boa tarde, eu me chamo Giovanna Catarbatini Costa, eu tenho 8 anos. O que eu aprendi com a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi é que nós temos que respeitar uns aos outros. Oi, boa tarde, me chamo Ludmila Pinto Silva, tenho 8 anos. Eu aprendi com a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi que a família é o ciclo da vida. Oi, boa tarde, eu me chamo Heloísa, tenho 9 anos. O que eu aprendi com a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi é a família é o amor. Sou mais velha, dia 18 de 5 de 2018. Oi, boa tarde. Eu me chamo Luísa Moreira Rodrigues, tenho 7 anos. Eu aprendi da história de vida do Dr. Roberto Bebeschi que o amor é a nossa natureza de ser humano. Oi, boa tarde. Meu nome é David. Eu aprendi com a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi que a felicidade é melhor para a vida. Oi, boa tarde, eu me chamo Pedro Lugano, tenho 7 anos. Eu aprendi com a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi que o amor no lugar certo do coração cura as pessoas. Boa tarde, meu nome é Renan, tenho 7 anos. Eu aprendi com a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi é que a gente não pode esquecer nossos sonhos. Boa tarde, meu nome é Miguel Sargento e eu aprendi com a história do Dr. Roberto Bebeschi que o amor é tudo. Oi, boa tarde, eu me chamo Lucas Alves, tenho 7 anos. Eu aprendi a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi. A família é um lugar de vida, de amor e esperança. Oi, boa tarde, meu nome é Miguel Vieira de Souza, tenho 7 anos. Eu aprendi a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi e a gratidão dentro da família. Oi, boa tarde, me chamo Samuel Gomes Moraes, eu tenho 7 anos. Eu aprendi com a história de vida do Dr. Roberto Bebeschi que é importante respeitar a história de vida de cada um e olhar para o amor. Oi, boa tarde, eu me chamo Nicolas Monteiro Rogado, tenho 7 anos. Eu aprendi com a história de vida do Dr. Roberto
tenho 7 anos e aprendi com a história do governo Deus e a vida é um livro sem fim. Oi, boa tarde, eu me chamo Marcos Santos Lima, tenho 7 anos. O que eu aprendi sobre a história de vida do Dr. Roberto Debesse, que a vida é a base da nossa vida. Gratidão.